Você já teve aquela sensação de estar andando em círculos? Acorda, faz o que tem que fazer, mas por dentro tudo parece meio apagado. A vida perde a cor, o brilho e até aquilo que antes te animava já não tem mais graça. Eu já estive nesse lugar, sem energia, sem motivação, me perguntando se era só isso mesmo. Mas então algo mudou, uma virada de chave, uma mudança real de percepção. E é isso que quero compartilhar com você agora. 13 lições poderosas, nascidas há milhares de anos, que hoje mais do que nunca fazem sentido. Ensinamentos estoicos que me ajudaram a reencontrar a calma, o controle emocional e principalmente a beleza de viver cada minuto como se fosse único, porque tudo passa, o bom, o ruim, a dúvida, a dor. E é justamente por isso que o agora importa tanto. Talvez essa mensagem seja exatamente o que você precisava ouvir hoje, para despertar aquela força que você já tem aí dentro, mas talvez tenha esquecido que existe. Fica comigo por alguns minutos. Deixe seu like e inscreva-se porque a sua vida vai mudar. Vamos começar? Lição 1. Os mistérios dos pequenos prazeres. Se tem uma coisa que a vida vive me lembrando é: tudo passa. Os dias bons, os ruins, as fases, os sentimentos, tudo. E é por isso que cada momento importa. Porque a gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã. A única certeza que temos é o agora. E mesmo assim ele escorrega pelas mãos se não prestarmos atenção. Então por que viver com raiva? Com rancor? Guardando tristeza no peito? A vida é tão curta para carregar peso desnecessário. Você merece viver leve, viver de verdade, com o coração aberto, com presença, com entrega. Sabe aqueles momentos de risadas? Aquela conversa boa no fim do dia, mesmo depois de tudo ter dado errado? O café da manhã na correria, mas com o pão quentinho e o cheiro da manteiga derretendo? É nessas horas que eu entendo. Estar presente vale mais do que qualquer presente material. Porque nós nunca sabemos quantas manhãs de pão com manteiga e risadas ainda vai ter. Quantas vezes vai ouvir a voz trêmula da avó chamando a gente de "o meu filho", com aquele carinho que não se compra, não se ensina, só se sente. E olha, não estou dizendo que a vida é só feita de nostalgia ou que tem que largar tudo para viver no passado. Mas às vezes, no meio da correria, vale parar e lembrar o quanto essas raízes são importantes. Esses momentos são eles que fazem a vida valer a pena. Não são os grandes eventos, os marcos, as conquistas que brilham nas redes sociais. São os detalhes, os mistérios escondidos nas pequenas coisas. Outro dia, sentei na calçada no fim da tarde só para ver o céu mudar de cor. Foi mágico. Um espetáculo silencioso que ninguém anunciou, mas que estava ali acontecendo, esperando alguém parar para ver. E ali eu pensei, quantas coisas lindas perdemos por estar sempre esperando algo maior. Nós corremos tanto, como se a felicidade estivesse sempre lá na frente. Quando eu conseguir isso, quando eu chegar lá, quando tudo estiver perfeito. Mas a verdade é que a vida está acontecendo agora, bem aqui nos momentos simples, nos gestos despretensiosos, no cheiro da roupa limpa, no abraço demorado, no pôr do sol visto da janela do ônibus. É só abrir os olhos, de verdade, porque quando olhamos com presença, tudo muda. Vemos beleza onde antes só via rotina. A gente sente gratidão por coisas que pareciam pequenas demais para notar. Então, viva. Viva intensamente. Não com pressa, mas com profundidade. Com bondade, com leveza, com olhos curiosos e coração aberto. Faça o seu melhor. Não para ser perfeito, mas para ser real. E quando bater a dúvida, lembre-se. Tudo passa. Tudo acaba. Então aproveite o agora como se fosse um presente, porque é exatamente isso que ele é. Lição 2. Ame quem você é. Uma das maiores lições que a vida me ensinou, e olha que não foi da noite para o dia, foi entender o valor de me amar de verdade. Amor próprio, sabe? Aquele que não depende da aprovação dos outros, que não se abala com comparações, que não desmorona com críticas externas. Ele é como um farol, firme e constante, que continua aceso mesmo quando tudo ao redor parece desabar.
Mas cultivar esse amor não é algo que a gente acorda sabendo fazer. É um caminho. E se você me permitir, quero te contar o meu. Tudo começou quando parei de fingir que estava tudo bem o tempo todo. Eu achava que precisava ser forte sempre, que não podia demonstrar tristeza, raiva, medo, como se sentir fosse sinal de fraqueza. Mas não é. Se estou triste hoje, tudo bem. Se estou com raiva, está tudo bem. Nenhuma emoção é errada. Todas têm algo para ensinar. Quando comecei a me permitir sentir, veio algo lindo junto. O perdão. O meu próprio. Perdão, errei sim. Algumas vezes feio. Mas segurar a culpa só fazia o erro durar mais. E por que continuar me machucando se posso me libertar? Entendi que perdoar não é esquecer, nem passar pano. É só soltar. É dizer, eu sei que errei, mas eu sigo em frente. O perdão, eu percebi, é um presente que a gente dá para si. E foi aí que eu conheci uma outra força, ainda mais profunda. A autocompaixão. Ser gentil comigo mesmo. Me tratar com o mesmo carinho que eu teria com alguém querido. Às vezes, a gente se cobra tanto, não é? Cobra perfeição, resultado, controle. E quando falha, se destrói por dentro. Mas eu decidi mudar isso. Quando eu erro, eu me acolho. Quando estou cansado, eu me respeito. Quando estou perdido, eu me abraço. Isso não significa que parei de buscar crescer. Pelo contrário, só mudei a forma de caminhar. Hoje, caminho ao lado das minhas imperfeições e não contra elas. Aprendi a me ver com mais leveza. A entender que errar, recomeçar e aprender faz parte. Não sou um projeto para ser finalizado. Sou um ser em constante construção. Marco Aurélio já dizia, escolha não ser ferido e você não sentirá dor. E eu completaria, escolha se acolher e você vai se curar. Tudo isso que compartilho aqui não é um manual de como ser perfeito. É só um lembrete. Você também pode. Comece devagar com um pouquinho de compaixão por si mesmo. Se trate com cuidado, com amor, com paciência. E antes da gente continuar, que tal um compromisso simples? Escreve aí abaixo, mesmo que em silêncio, mesmo que só para você escreva. Minha vida vai voltar a ter cor, porque vai. E você merece cada pedaço dessa luz que está voltando a brilhar. Lição 3. Dificuldades. São pontes, não barreiras. Quer aprender a transformar dificuldades em oportunidades? Então deixa eu te contar uma coisa que mudou a minha vida e pode mudar a sua também. Houve um tempo em que tudo parecia sem cor. Minha vida pessoal parecia travada, como se eu estivesse preso num beco sem saída. Todos os dias pareciam iguais, com hábitos que não me preenchiam, uma rotina vazia e sem brilho. Sabe aquela sensação de estar vivo, mas não estar vivendo? Era isso. Eu podia ter afundado. Podia ter me entregado ao desânimo. Mas em vez disso, fiz uma escolha. Essa dor vai me empurrar para frente, não me puxar para trás. Foi aí que começou o processo mais transformador da minha vida. Me escutar. De verdade. Me perguntei, o que me faz vibrar? O que me entusiasma de verdade, sem máscara, sem obrigação? E no silêncio das minhas reflexões, encontrei uma paixão antiga, o desenho. Um talento que eu deixava de lado porque achava que, não, dava em nada. Mas eu resolvi dar uma chance, peguei papel, lápis e comecei, sem expectativas, só sentindo. E acredite, só esse pequeno passo mudou tudo. Comecei a desenhar nos momentos de pausas, e isso reacendeu meu entusiasmo. Mas não parou por aí. A vida ainda testou minha coragem. Fui desligado de um setor no trabalho, uma mudança que antes eu teria encarado com medo. Mas desta vez, encarei como um treino. Me reinventei. Aprendi novas habilidades. Conheci pessoas novas. Descobri o quanto ainda posso crescer. E estou aqui criando vídeos para vocês. Na vida pessoal, teve dor também. Discussões difíceis com um familiar que amo muito. Palavras malditas, mágoas que poderiam ter virado a muralhas, mas resolvi usar aquilo como um espelho. Mudei minha forma de comunicar, me tornei mais aberto, mais empático, e aos poucos reconstruímos o que parecia perdido, e em cada passo eu me lembrava de uma frase de Epicteto. A adversidade
é a pedra de afiar da virtude. Ou seja, é no atrito que a gente se fortalece. É na dor que lapidamos quem realmente somos. Hoje, olhando para trás, entendo. Cada dificuldade foi um degrau. Se eu tivesse parado no meio da tempestade, não teria descoberto o que havia depois. Dela, nem a força que existia dentro de mim o tempo todo. E agora eu te digo com toda certeza, você também pode. Você também tem essa força aí dentro. Transforme sua dor em impulso, sua dúvida em ação. Não fuja da mudança. Ela é o que vai te moldar. Na próxima vez que tudo parecer desabar, respira fundo e lembra. Você não está quebrando. Está renascendo. Lição 4. O poder de não desistir. Quem nunca sentiu o peso de um fracasso? A dor de uma rejeição que parecia cortar fundo. A verdade é que, por mais que doa, essas experiências têm um poder inacreditável. Nos transformar. Por dentro. Elas desafiam o nosso ego, tiram a gente da zona de conforto e revelam o que há de mais verdadeiro em nós. E eu falo com propriedade porque já vivi isso na pele. Te conto um exemplo. Houve um projeto pelo qual eu coloquei meu coração inteiro. Planejei, trabalhei duro, acreditei com todas as forças. E deu errado. O não veio como um soco no estômago. Fiquei ali parado sem ar tentando entender o que tinha acontecido. Mas depois de um tempo, quando a dor virou silêncio, me fiz uma pergunta simples. O que isso está tentando me ensinar? Porque é assim que a gente vira o jogo. Não é fugindo da dor. É encarar o fracasso de frente, extrair a lição, aí usar isso como combustível. Analisei cada detalhe. Vi os erros, vi os excessos. Vi também a coragem que eu tive em tentar. E aos poucos aprendi. Fracasso não é o fim. É apenas um professor exigente. Na real, muitas vezes, é o início de algo muito maior. Em outro momento difícil na vida, todo mundo travado diante de um problema complicado. Ninguém sabia como seguir em frente. Foi quando decidi olhar de outro jeito, pensar fora do óbvio. E a solução apareceu. Aquela situação me ensinou que quando tudo parece travado, talvez a chave seja mudar o ângulo, não o sonho, mas nem tudo é racional. Às vezes o que nos segura é o emocional. Teve um momento da minha vida em que me senti no fundo do poço. Fracasso no novo trabalho, conflitos pessoais, ansiedade, tudo junto. O que me manteve em pé? O poder de não desistir. O apoio incondicional da minha família. Aquele abraço silencioso. A mensagem no fim do dia. A presença quando eu achava que não merecia ninguém por perto. E ali eu entendi. Ser forte não é aguentar tudo sozinho. Ser forte é ter humildade para pedir ajuda. A resiliência, descobri, não é sobre nunca cair, é sobre cair e se levantar com mais consciência, com mais humildade, com mais vontade de crescer. Como dizia Posidônio, a verdadeira força não é a ausência de dificuldades, mas a capacidade de enfrentá-las com coragem e perseverança. E é verdade, são as cicatrizes que mostram onde fomos fortes, são elas que contam nossa história com orgulho. A partir dessas experiências, algo em mim mudou. Eu parei de correr tanto. Parei de viver apenas para o futuro, de me punir pelo passado. Comecei a viver o agora, de verdade. Descobri que minha paixão está na criatividade, na conexão, em ajudar, criar, inspirar, ensinar, compartilhar. Tudo isso me faz sentir vivo. Hoje, cada vídeo que produzo, cada texto que escrevo, é parte do meu propósito. E não porque busco aprovação, dinheiro, mas porque isso me preenche. Passei a me dedicar ao que me inspira, como desenhar, criar, ajudar. E percebi que o presente é poderoso. Uma simples conversa com um estranho, uma tarde voluntariando em um abrigo, um elogio sincero, tudo isso carrega um sentido profundo, se estivermos atentos. Eu entendi que minha missão muda, se molda, evolui. E isso não é fraqueza, é liberdade. Como Cícero disse, a vida é como uma peça de teatro. Não importa quanto tempo dure, mas o quão bem ela foi representada. E hoje,
eu só quero viver essa peça com verdade, intensidade e significado. Se tem algo que eu aprendi e quero te deixar aqui, é isso. O fracasso não te define. A dor não é o fim da linha. Você tem dentro de si tudo o que precisa para transformar qualquer queda em recomeço. Viva o agora. Busque seu propósito. Faça do presente o seu maior palco. Porque no fim das contas, o que vale é o quanto a gente viveu com o coração inteiro. Lição 5. Deixe ir o que não depende de você. Já parou para pensar o quanto tentamos controlar tudo? Cada detalhe, cada resposta, cada possibilidade. A mente vive cheia de "e se" e de preocupações com coisas que muitas vezes estão totalmente fora do alcance. Mas existe uma verdade simples e libertadora. Nem tudo está sob seu controle. E tudo bem. Os estoicos já ensinavam isso há séculos. Algumas coisas dependem de você, outras não. E aceitar isso não é fraqueza, é sabedoria. No meio do caos diário, é fácil cair na armadilha de tentar controlar absolutamente tudo. O humor dos outros, o tempo, as situações, as respostas. Mas essa tentativa constante só leva ao cansaço e à frustração. A verdadeira transformação começa quando essa ilusão é deixada de lado. Quando se entende que algumas batalhas não precisam ser travadas porque não têm como ser vencidas. Quantas vezes a cabeça ficou girando antes de dormir, revivendo conversas, prevendo cenários que talvez nem aconteçam? Quantas vezes pensamentos como "eu devia ter dito isso" ou "por que aquilo aconteceu comigo" tomaram conta da mente? São horas, dias, semanas presos em algo que não pode ser alterado. E quanto mais energia se investe tentando controlar o incontrolável, mais se perde a conexão com o que realmente importa. Lembro de um período em que tentava, a todo custo, fazer com que uma pessoa me entendesse. Ensaiava falas, revivia discussões, buscava a palavra perfeita, até perceber que o esforço só estava me desgastando. Não estava no meu controle mudar a forma como ela via as coisas, mas estava no meu controle mudar minha postura diante daquilo. Decidi parar de lutar contra a maré e focar no que eu poderia controlar. Minha reação, minha paz, meus limites. Essa mudança de foco muda tudo. Se o tempo está ruim, é possível se irritar ou adaptar os planos. Se o trânsito trava, dá para usar o momento para ouvir algo inspirador. Se alguém age mal, cabe escolher como responder. Pensamentos e atitudes estão nas suas mãos, e é aí que mora a força. Cultivar serenidade é como treinar um músculo. Não acontece do dia para a noite, mas com prática. Meditação, pausas conscientes, respiração profunda, momentos de silêncio. Não para fugir da realidade, mas para encará-la com mais clareza. Quando se começa a observar os próprios pensamentos com mais compaixão sem julgamento, nasce um espaço interno que traz liberdade. Um espaço onde decisões são feitas com calma e consciência. Soltar o que não está sob controle é um alívio, um ato de maturidade. Quando se deixa de lado a necessidade de controlar tudo, abre-se espaço para focar no que realmente importa. Valores, propósitos, relacionamentos verdadeiros, crescimento pessoal. É possível viver com mais leveza, autenticidade e presença. Como disse Epicteto, não deseje que as coisas aconteçam como você quer. Deseje que aconteçam como acontecem e será feliz. Isso não é sobre se conformar, é sobre se libertar. É sobre parar de gastar energia lutando contra o inevitável e começar a usá-la para construir o que realmente tem valor. Liberar-se da ilusão do controle é o primeiro passo para uma vida mais plena. Não é fácil, mas é possível. E começa com uma simples decisão: focar no que depende de você e deixar o resto ir. Lição 6. Nem toda decepção é o fim. Às vezes, é desvio para algo melhor. Às vezes, não são os grandes tombos que nos derrubam. São os pequenos espinhos do dia a dia, quase invisíveis, que vamos acumulando no caminho. Um atraso no metrô de São Paulo ou no ponto de ônibus, uma mensagem não respondida, um compromisso cancelado de última hora. Sozinhos, esses incômodos parecem inofensivos, mas juntos, somados, repetidos diariamente,
podem afetar profundamente nosso bem-estar emocional. É como sofrer picadas de mosquito todos os dias. Uma ou duas são suportáveis, mas dezenas acumuladas causam irritação, desgaste e até exaustão. E o pior, nem percebemos o quanto estamos sendo afetados, até estarmos emocionalmente esgotados. Os estoicos, sábios de séculos atrás, já falavam sobre isso. Eles nos ensinavam a olhar para a vida com perspectiva, a não deixar que pequenas frustrações tomem proporções maiores do que realmente merecem. Eles não negavam as emoções, mas nos incentivavam a dominá-las com clareza e sabedoria. Imagine olhar para esses aborrecimentos não como algo que te afunda, mas como lembretes para praticar paciência, presença e força interior. Lembro de uma fase em que tudo parecia me irritar. O trânsito pela manhã, o café que derramava, os e-mails sem resposta, os ruídos da cidade. Nada de catastrófico, mas tudo profundamente desgastante. Eu ia acumulando esses pequenos estresses sem perceber, até que me senti constantemente exausto, impaciente e desmotivado. Foi só quando parei para refletir que percebi. Não era a vida que estava me esmagando, eram os detalhes e minha forma de reagir a eles. Mudar essa perspectiva não foi fácil, mas foi transformador. Comecei a enxergar cada incômodo como um convite. O ônibus atrasado, uma chance de respirar, ouvir algo inspirador, uma entrega que não chegou, um momento para praticar a arte de aceitar. Cada situação me lembrava que, apesar de não controlar tudo, eu podia sempre escolher minha resposta. E é curioso pensar como nossos antepassados lidavam com desafios muito mais severos. Coisas que hoje resolvemos com um clique levavam dias, semanas. Uma simples viagem podia significar dias de estrada. Uma carta demorava a chegar e nem sempre trazia boas notícias. Ainda assim, havia mais paciência, mais aceitação. Hoje, com tanto à disposição, vivemos como se não pudéssemos suportar um atraso de 5 minutos. Mas será que não é hora de reavaliar isso? Não se trata de ignorar o que sentimos. Todos temos direito à frustração, mas sim de redirecionar nosso foco. De olhar para esses momentos com mais leveza, com mais consciência de que eles fazem parte do todo, e que o todo pode ser belo mesmo com suas imperfeições. Como dizia Sêneca, às vezes até mesmo viver é um ato de coragem. Ele queria que entendêssemos que a vida, com todas as suas nuances, exige bravura, até mesmo para enfrentar o que parece pequeno. E se passássemos a enxergar esses momentos não como empecilhos, mas como oportunidades de praticar a presença, a paciência e a compaixão. E se em vez de deixarmos a irritação tomar conta, usássemos essas situações como lembretes de que ainda estamos aqui, vivos, aprendendo. Cada pequena frustração carrega uma lição. Cada incômodo é um espelho que nos mostra onde ainda precisamos crescer. Quando conseguimos ver assim, deixamos de apenas suportar a vida e passamos a vivê-la com mais profundidade. Com o tempo, esse exercício se torna uma prática, e essa prática, uma transformação silenciosa. É isso que os estoicos nos ensinaram, que a verdadeira força não está em controlar o mundo ao redor, mas em dominar o universo dentro de nós. E talvez esse seja o maior poder de todos. Lição 7. Aproveite o seu tempo. Viver o tempo. Viver cada minuto como se fosse o sopro final de um dia que jamais se repetirá. Essa é talvez a forma mais honesta e corajosa de existir. Porque viver sem complicações não é escapar dos desafios. É escolher fluir com a correnteza da vida, com leveza, com propósito, com entrega. O tempo. O tempo. Tão fugaz quanto um raio de sol que escapa entre os dedos, mas tão poderoso quanto o oceano que esculpe montanhas com sua paciência. A maneira como escolhemos lidar com ele define não apenas nossos dias, mas quem nos tornamos ao longo da caminhada. E nesse caminho rumo a uma vida mais simples e significativa, aprender a honrar o tempo é um dos pilares mais transformadores. Quero te contar um segredo. Descobri que planejar o meu dia é como desenhar um mapa das estrelas antes de partir para o desconhecido.
Cada compromisso, cada tarefa, cada pausa, tudo cuidadosamente disposto, como se cada momento fosse uma peça sagrada de um grande quebra-cabeça. Antes, eu me sentia sufocado pelo acúmulo de obrigações, sempre tentando correr contra o tempo. Mas hoje, com organização e intenção, sou eu quem conduz o ritmo do meu dia. E isso é libertador. Mas não se engane. De nada adianta ter um plano impecável se nos perdemos no labirinto das distrações. O mundo moderno é uma tempestade constante de notificações, ruídos e expectativas alheias. Por isso, aprendi que a disciplina é meu escudo. Bloqueio horários, fecho portas, silencio o que não é urgente e foco no que verdadeiramente importa. É um exercício diário, uma prática silenciosa de respeito por mim mesmo. E há um detalhe precioso nessa jornada: saber dizer não. Quantas vezes você já se viu afogado em demandas, sentindo-se culpado por não conseguir atender a tudo? Aprender a recusar o que não cabe, o que não nutre, é um ato de coragem. Delegar, compartilhar, pedir ajuda. Tudo isso não é sinal de fraqueza, é sinal de maturidade. Porque ninguém caminha levemente enquanto carrega o mundo inteiro nas costas. Mais do que fazer, é preciso lembrar de ser, de cuidar do que nos habita. Por isso, reservo tempo todos os dias para aquilo que me dá energia. Ler algo que me inspire, caminhar entre as árvores, respirar, meditar. São pequenos rituais que regam o jardim da minha mente e me lembram que a simplicidade não está na ausência de tarefas, mas na presença de sentido em cada uma delas. Viver sem complicações é uma arte, e como toda arte, exige prática, entrega, sensibilidade. Aproveitar o tempo é apenas o primeiro traço em uma tela muito maior, a obra-prima da nossa própria existência. Como disse Sêneca, a vida é breve e difícil é a tarefa de vivê-la bem. Mas com clareza, intenção e propósito, podemos transformar cada instante em eternidade. E então me diga, você se permite viver assim também? A escolha sempre é sua. Lição 8. A ideia de que menos é mais. Existe uma beleza serena, quase invisível, na maravilhosa simplicidade de viver sem complicações. Já parou para pensar como menos pode ser mais? Essa ideia, muitas vezes esquecida na correria do dia a dia, é como uma melodia suave que se faz ouvir no meio do caos ensurdecedor. É como aquela brisa leve e fresca que toca o rosto num dia escaldante, lembrando-nos de que a vida não precisa ser tão pesada, tão cheia, tão barulhenta. Quero te convidar a caminhar comigo por essa trilha leve e transformadora, onde a simplicidade deixa de ser apenas um conceito abstrato e passa a se revelar como uma verdadeira arte de viver, um retorno ao essencial, uma dança com o que é genuíno. Porque, no fim, simplificar não é apenas tirar o excesso, é abrir espaço para o que realmente importa. O primeiro passo, silenciar o barulho da mente. Minha jornada começou silenciosamente, com um incômodo, uma sensação de sobrecarga mental, como se minha mente estivesse constantemente em 1000 lugares ao mesmo tempo, mas nunca verdadeiramente presente em nenhum deles. Foi aí que percebi que, para viver de forma mais simples, eu precisaria antes de tudo reduzir o ruído mental. E esse foi, talvez, o passo mais transformador. Comecei aos poucos. Eliminei notificações do meu celular que interrompiam minha paz por motivos fúteis. Desativei alertas, parei de seguir contas em redes sociais que mais causavam ansiedade do que acrescentavam algo de valor. E o mais difícil, aprendi a dizer o não. Não para compromissos que não estavam alinhados com o meu propósito. Não para reuniões vazias, para a necessidade constante de agradar. E foi então que percebi, quanto menos minha mente estava ocupada com o desnecessário, mais espaço eu tinha para respirar, pensar e sentir. Nesse novo espaço mental, encontrei algo que há muito me escapava: paz. Uma paz silenciosa, firme, duradoura, uma clareza que me permitiu ver o que antes estava embaçado. Foi nisso tudo que a atenção plena entrou na minha vida, não como técnica, mas como prática cotidiana de presença. Em vez de me deixar arrastar pela correnteza de pensamentos,
E emoções aprendi a me tornar o observador, sem julgamentos, sem resistência, apenas estar. Repetidamente, retornar ao momento presente. Dou um exemplo simples, mas poderoso. Toda manhã, quando preparo minha xícara de café, escolho estar ali por inteiro. Sinto o aroma se espalhando pelo ar, noto a cor da bebida quente, percebo o calor envolvendo minhas mãos. É um ritual singelo, mas profundamente significativo. Algo tão comum se torna extraordinário quando experimentado com presença total. E foi assim que descobri que a alegria verdadeira não mora nas grandes conquistas, mas nas pequenas experiências vividas com profundidade. Abandonar as preocupações com o futuro foi um processo mais lento. Eu costumava me angustiar com o que ainda nem havia acontecido. Pensava em amanhã, no mês que vem, no e se acontecer aquilo. Mas tudo isso só fazia uma coisa: roubava minha paz de agora. Então abracei uma filosofia mais estoica. Lembrei-me da frase de Marco Aurélio, em Meditações: se é suportável, então suporte-o. Pare de reclamar. Em vez de gastar energia com cenários hipotéticos, concentrei-me no que posso fazer hoje, no agora, em cada pequena ação que me aproxima de uma vida com mais sentido. O futuro, afinal, é construído com os tijolos que colocamos no presente, e deixar o passado para trás. Esse talvez tenha sido o passo mais libertador de todos. Todos nós temos cicatrizes, histórias que gostaríamos de esquecer. Mas percebi que me apegar a essas dores só me mantinha preso a algo que já não existia. Aprendi a me perdoar, profundamente, com compaixão, pelos erros que cometi. Tirei lições das quedas, mas soltei o peso do arrependimento. A cada manhã agora, nasce para mim uma nova chance de recomeçar. Leve, livre. Hoje, viver o momento. Presente é meu mantra. Cada respiração é um convite à presença. Cada passo uma afirmação de que estou aqui, inteiro. Cada sorriso que dou ou recebo, um lembrete da beleza que existe nas coisas mais simples. E é esse movimento leve, consciente, cheio de intenção, que guia minha caminhada. Ao simplificar minha mente, meus hábitos e minhas prioridades, descobri uma alegria que independe das circunstâncias externas. Uma paz que não se abala com a tempestade, porque vem de dentro. Por isso, se você sente que sua vida está pesada, confusa ou sobrecarregada, convido você a experimentar esse caminho também. Um caminho de volta ao que é essencial. Uma vida onde menos é de fato muito mais, e onde a verdadeira riqueza não se mede em bens ou status, mas na profundidade com que se vive cada momento. Afinal, no fim das contas, não é isso que todos buscamos? Uma mente clara, um coração leve e uma sensação de paz que permanece, mesmo quando o mundo lá fora parece desabar. Simples assim. É absolutamente extraordinário. Lição 9. Abrace a imperfeição da vida. Falar sobre viver sem complicações. Pode soar como uma utopia romântica, em um mundo onde a perfeição é vendida como o único caminho aceitável. Somos bombardeados por padrões inatingíveis de sucesso, beleza, produtividade, como se a vida só tivesse valor quando tudo está perfeitamente no lugar. Mas deixe-me te contar uma outra história. A minha foi quando parei de tentar ser perfeito que comecei de fato a viver. Quando decidi aceitar, não apenas tolerar, mas acolher minhas falhas, tropeços, incertezas e limitações, algo dentro de mim mudou profundamente. A liberdade que tanto buscava fora, encontrei dentro. E meu mantra desde então passou a ser: abraçar a imperfeição é o mais profundo ato de amor próprio. Aceitar minhas limitações foi o primeiro passo rumo à liberdade interior. Por muito tempo eu tentava escondê-las, disfarçá-las ou superá-las a qualquer custo. Mas em algum momento me dei conta de que minhas imperfeições não são obstáculos à minha humanidade, são expressões dela. Quem disse que precisamos ser perfeitos para sermos dignos de amor, respeito e admiração? A beleza da vida está justamente em suas imperfeições. Lembro de quando comecei a aprender um novo idioma. Estudava com afinco, lia, praticava, mas continuava cometendo erros. Gramaticais tolos. Antes isso me paralisava.
o medo de parecer incapaz, o medo de falhar. Mas então decidi rir dos meus deslizes. Sim, rir. E celebrar o processo de aprendizagem, em vez de esperar uma maestria instantânea. Descobri que errar, tropeçar, recomeçar, tudo isso faz parte do caminho. Deixar de buscar a perfeição em tudo foi um alívio imenso. Antes eu me sentia constantemente pressionado, como se cada passo precisasse ser calculado, cada ação revista, cada projeto impecável. No trabalho, por exemplo, passava horas e horas aperfeiçoando cada detalhe, buscando um nível de excelência que, na prática, só me atrasava e me esgotava. E por mais que eu tentasse, nunca parecia suficiente. Foi só quando aceitei que errar é inevitável e humano que meu trabalho começou a fluir de verdade. Deixei de travar no medo de errar e comecei a criar com mais leveza e autenticidade. Curiosamente, foi quando parei de buscar a perfeição que encontrei mais criatividade, mais eficiência e até mais reconhecimento. A ilusão de perfeição só nos afasta do nosso verdadeiro potencial. Aprender a celebrar minha autenticidade foi outro marco na minha caminhada. Em um mundo onde a comparação se tornou rotina, alimentada por redes sociais onde todos parecem ter vidas impecáveis, decidi fazer um movimento contrário, olhar para mim com gentileza. Sempre gostei de ouvir músicas, mas meus gostos eram peculiares, digamos assim. Enquanto os outros falavam sobre tendências, eu me perdia em sons experimentais, trilhas sonoras de filmes antigos e ritmos que poucos conheciam. Já me envergonhei disso. Hoje compartilho com orgulho músicas antigas, porque ele é parte de quem eu sou. E ser quem sou por inteiro é mais valioso do que qualquer aprovação alheia. Errar, falhar, recomeçar é um ciclo de crescimento. Aprendi a olhar para o fracasso não como um fim, mas como um mestre sábio. Ele ensina lições que o sucesso muitas vezes não é capaz de mostrar. Quando tentei empreender pela primeira vez, fracassei. Foi doloroso, sim. Mas ao invés de me render, analisei cada erro, cada decisão impulsiva, cada escolha mal planejada. E tentei de novo. Com mais humildade, com mais consciência e com uma coragem renovada. Hoje, vejo o fracasso como um ponto de virada. Um chamado, a reinvenção. Cada tropeço se tornou um impulso. Cada queda, um convite para crescer. Outra mudança profunda foi aprender a me tratar com compaixão. Por anos, fui meu crítico mais implacável. Me julgava por cada erro, me punia por não corresponder às minhas próprias expectativas. Mas então pensei, por que não me tratar com a mesma ternura que ofereço a quem amo? Afinal, todos erramos. Todos temos nossas batalhas silenciosas. Todos merecemos compreensão. A autocompaixão não é se acomodar nos próprios erros. É reconhecer que somos humanos, falhos, e ainda assim profundamente dignos. Como disse Epicteto, a verdadeira sabedoria consiste em aceitar a realidade tal como é, com todas as suas imperfeições, e encontrar a paz interior em meio ao caos. Viver sem complicações não é viver sem desafios. É viver em paz com quem se é. É aceitar que nossas limitações, nossas falhas e nossos erros fazem parte de uma tapeçaria complexa e bela chamada vida real. É entender que não precisamos nos encaixar, precisamos nos expressar, aceitar nossas imperfeições, celebrar nossa autenticidade, crescer através dos fracassos e cultivar compaixão por nós mesmos e pelos outros. Essa é a jornada. Uma jornada que exige coragem, mas que traz consigo algo raro, leveza. E posso te garantir, cada passo vale a pena, porque viver com mais verdade é, em si, uma forma de liberdade. Lição 10. Menos comparação, mais autoaceitação. Você já sentiu como se estivesse correndo sem sair do lugar? Como se vivesse em uma esteira sem fim, sempre tentando alcançar algo que parece estar um passo à frente, mas nunca ao seu alcance? Essa sensação, que tantas vezes nasce da comparação constante com a vida dos outros, é uma das mais silenciosas formas de esgotamento. Vivemos tempos em que tudo é compartilhado, exibido, medido. É quase inevitável olhar ao redor
e começar a questionar o nosso próprio caminho. Cada conquista alheia parece nos lembrar do que ainda não conseguimos, e sem perceber, vamos diminuindo a beleza da nossa própria história, como se ela só tivesse valor se fosse espelhada na de alguém. Mas e se a gente pudesse parar esse ciclo? E se, em vez de nos compararmos, começássemos a celebrar quem somos, com todas as nossas particularidades, falhas, conquistas, quedas e recomeços? A vida não vem com um roteiro universal. Não existe um passo a passo garantido para a felicidade ou sucesso. Ela é confusa, imprevisível, cheia de curvas inesperadas. E é justamente isso que a torna tão incrivelmente humana. Sua jornada, com todos os altos e baixos, é um reflexo da sua força e singularidade. Quando mergulhamos na nossa própria história, com honestidade e acolhimento, damos espaço para viver todas as emoções, da frustração à euforia, da dor ao alívio, da dúvida à clareza. E nesse processo, descobrimos que seguir em frente não é só continuar. É escrever uma nova página com consciência e coragem. O filósofo estoico Epicteto disse: controle suas percepções, direcione suas ações corretamente e aceite, de bom grado, o que está fora do seu controle. Essa frase carrega uma verdade profunda. A chave está em onde colocamos o nosso foco. Em vez de gastar energia tentando controlar o que os outros fazem ou deixam de fazer, ou nos medindo por padrões externos, podemos aprender a cuidar do que está ao nosso alcance, nossa visão, nossas escolhas, nosso coração, e isso inclui também nossas relações. Nem todas as pessoas que passam pela nossa vida permanecem. E tudo bem, às vezes alguém em quem confiamos nos machuca, e o impulso inicial pode ser o de exigir explicações, confrontar, buscar um pedido de desculpas que talvez nunca venha. Mas existe uma força silenciosa em simplesmente seguir em frente. Não se trata de vingança. Não se trata de orgulho. É sobre preservar sua paz. Você não precisa manter por perto alguém que quebrou sua confiança. Um simples não pode ser o suficiente para marcar o limite saudável que protege sua saúde emocional. Criar espaço, afastar-se do drama e permitir que o tempo revele as consequências é, muitas vezes, o ato mais sábio e gentil que você pode oferecer a si mesmo. Sim, é natural querer respostas, querer justiça. Mas você merece mais do que isso. Você merece liberdade. E ela começa quando você escolhe não carregar o que já não pertence ao seu presente. Como disse Marco Aurélio, a melhor vingança é não se tornar como aqueles que nos prejudicaram. Optar por cuidar de si, por crescer, por manter-se fiel aos seus valores mesmo após ser ferido. Isso é poder. Isso é nobreza. Isso é maturidade emocional. Valorize quem você é. E se alguém não enxergar o seu valor, tudo bem. Você não precisa permanecer onde não é respeitado. Afaste-se, não por raiva, mas por amor próprio. E confie, pessoas que verdadeiramente merecem estar ao seu lado saberão respeitar sua presença. Viver com leveza não significa viver sem desafios, mas significa escolher não carregar o que não te serve mais, soltar a bagagem do que machuca, aceitar o que não pode ser mudado e encontrar paz no simples ato de ser você, inteiro, imperfeito, em constante construção. A verdadeira tranquilidade não está no mundo ao nosso redor, mas na forma como habitamos a nossa própria história. E viver com autenticidade, com respeito por si mesmo e com coragem para recomeçar sempre que necessário. Isso sim é liberdade. Lição 11. Bem-estar na era digital. Reencontrando a paz. Na velocidade frenética do mundo digital em que vivemos, encontrar paz interior pode parecer uma missão impossível. Estamos cercados por notificações constantes, estímulos sem fim, uma enxurrada de informações que nos alcança antes mesmo de abrirmos os olhos pela manhã. E no meio desse turbilhão, às vezes tudo o que queremos é um pouco de silêncio, um espaço onde possamos simplesmente respirar. Eu sei como é. Já estive dos dois lados. Houve um tempo em que meu celular era a primeira coisa que eu tocava ao acordar e a última antes de dormir. Vivia preso ao ciclo interminável de atualizações, comparações e distrações.
Me sentia constantemente ansioso, esgotado, como se minha mente nunca pudesse descansar. Até que percebi, eu precisava resgatar o controle da minha atenção. Precisava me resgatar. Tudo começou com um passo simples, mas transformador: estabelecer limites. Sim, eu sei. Falar sobre limites no mundo digital pode parecer fácil na teoria, mas na prática é como erguer uma muralha contra uma tempestade de tentações. Porém, acredite, uma vez que você decide se proteger, esses limites se tornam fortalezas de paz. Comecei, por exemplo, a evitar o uso de telas depois de certo horário da noite. Esse pequeno ajuste criou um espaço de quietude que minha mente ansiava. Meus pensamentos começaram a desacelerar e meu sono finalmente encontrou repouso. Outro ponto crucial foi repensar o uso das redes sociais. Quem nunca caiu na armadilha de rolar o feed sem parar, apenas para perceber que horas se passaram e nada de significativo aconteceu? Eu estava exausto desse vazio disfarçado de entretenimento. Foi quando resolvi tirar pequenas férias digitais. Me afastar por alguns dias me deu clareza, me devolveu tempo. Tempo para mim mesmo. Mas encontrar equilíbrio não é apenas sobre desligar o celular. É sobre lembrar que existe um mundo fora das telas. Um mundo vibrante, cheio de texturas, vozes, abraços e olhares sinceros. Quando foi a última vez que você teve uma conversa profunda, cara a cara, com alguém que ama? Não uma troca de mensagens apressadas, mas uma conexão real, com presença e escuta? Eu me propus a resgatar esses momentos, marcar jantares, caminhar, ao lado de quem me faz bem e rir sem pressa. E posso te dizer com toda certeza, essas experiências são as que verdadeiramente preenchem a alma. Usar a tecnologia de forma consciente não é se afastar dela. É escolher como, quando e por que usá-la. Em vez de correr para o telefone a cada notificação, passei a determinar horários para me conectar. Essa simples mudança transformou meu foco e me devolveu a sensação de autonomia sobre meu tempo e minha atenção. Porque, no fim das contas, do que adianta ter milhares de seguidores se você se sente sozinho? Do que vale um feed perfeito se os laços reais estão se desfazendo? Priorizar conexões humanas, nutrir relacionamentos verdadeiros, dar valor às presenças que não precisam de Wi-Fi. Isso é o que realmente importa. Como dizia o filósofo Sêneca, é um privilégio pertencer à humanidade. Onde quer que você possa beneficiar outro, você não está sozinho. Essa frase me lembra que a nossa essência está no encontro, na partilha, na empatia. E que nosso valor não está em curtidas, mas em vínculos genuínos. Então, se você busca viver de forma mais leve, saiba, não se trata de abandonar o mundo digital, mas de habitá-lo com consciência. Estabeleça limites que protejam sua paz. Desconecte-se quando sentir que está demais. Busque equilíbrio entre o online e o offline. E, acima de tudo, escolha cultivar relações reais. Quando você faz isso, descobre que existe, sim, um lugar de tranquilidade no meio do caos, um refúgio de bem-estar que começa dentro de você. E eu te garanto, vale cada esforço. Lição 12. Compreender a impermanência da vida. Você já parou em silêncio para observar como a vida se move? Não, com os olhos ansiosos de quem espera algo acontecer, mas com a alma tranquila de quem apenas se permite sentir. A vida não segue um roteiro previsível. Ela não se curva às nossas vontades, nem se encaixa nos cronogramas que tentamos traçar. Ela vem como um sopro repentino, como o céu mudando de cor sem aviso. Vem como um vendaval que derruba certezas, ou como uma brisa suave que nos envolve, quando menos esperamos. E a gente muitas vezes insiste em lutar contra isso tudo. Tentamos controlar, ajustar, forçar. Queremos que tudo aconteça na hora certa, do jeito certo, com o resultado certo. Mas que hora é essa? Que certo é esse? No fundo, a gente sabe, é uma luta perdida. É como tentar segurar o mar com as mãos. Quanto mais tentamos conter, mais ele escapa. Sim, é difícil aceitar. A impermanência assusta. A mudança pode parecer uma ameaça.
Mas e se for justamente o contrário? E se for nela que está escondida a beleza da vida? Pensa comigo. Se tudo fosse exatamente como planejamos, onde estaria o mistério? Onde moraria o encantamento? Aquelas coincidências que viram destino, os encontros inesperados, as surpresas boas que nos arrancam um sorriso no meio do caos. Tudo isso nasce do que não podemos prever. A verdade é que a vida muda, sempre. E por mais que doa, por mais que assuste, isso não é uma punição. É um convite para viver de verdade. Veja, não estou dizendo para você desistir dos seus sonhos ou parar de planejar, mas talvez seja a hora de deixar de lutar contra aquilo que não pode ser controlado. Talvez seja a hora de soltar pouco as rédeas e aprender a caminhar com mais leveza, com mais confiança, mesmo sem ter todas as respostas. A filosofia estoica nos lembra com sabedoria antiga: controle suas percepções, direcione suas ações corretamente e aceite de bom grado o que não pode ser mudado. Não como resignação, mas como sabedoria, como quem entende que há coisas que dependem de nós e outras que não. Saber a diferença entre elas é um ato de maturidade e de paz. Às vezes a vida vai te apresentar um desafio para o qual você ainda não está pronto. E tudo bem, às vezes ela vai te tirar algo que você achava indispensável, e mesmo assim você vai continuar, vai se refazer, vai descobrir que havia força dentro de você que nem imaginava. Outras vezes, ela vai te surpreender com uma alegria inesperada, um reencontro, um pôr do sol, uma música que toca no momento exato em que você precisava ouvir aquelas palavras. E nesses momentos, se você estiver muito ocupado tentando controlar tudo, talvez não perceba o presente que está recebendo. Por isso te convido, respira fundo, sente o agora, de verdade. Não como uma pausa antes do próximo passo, mas como um lugar completo em si. Olha ao redor. O que há de bom aí nesse instante? Mesmo que pequeno, mesmo que discreto. O que existe de verdadeiro, de sincero, de leve? Porque esse momento, com tudo o que ele tem, é a sua vida acontecendo. Não o futuro que você espera, nem o passado que você já viveu, mas o agora. E sabe o que é mais bonito? Quando você começa a se permitir viver assim, com mais aceitação e menos resistência, com mais presença e menos cobrança, você descobre algo profundo. Você não precisa controlar tudo para viver em paz. Você só precisa confiar. Confiar no fluxo, no tempo das coisas, em si mesmo. Confiar que o que é seu encontrará um caminho até você. E que aquilo que foi embora talvez tenha ido para abrir espaço para algo ainda mais verdadeiro. Nem sempre é fácil. Às vezes dói. Às vezes é solitário. Mas mesmo nesses momentos há aprendizado, há crescimento, há vida pulsando. Então, pare de forçar. Pare de apertar os punhos, de tentar ajustar o inajustável. Solte, confie, viva, porque no fim, a vida não é um quebra-cabeça a ser resolvido. É uma canção a ser sentida. E você não está aqui para controlar o rio. Está aqui para aprender a nadar com ele, para boiar com a corrente, para se permitir ser levado, não para longe de si, mas para mais perto do que você realmente é. E se fizer isso, te prometo, um dia, sem aviso, você vai perceber que a paz que tanto buscava sempre esteve dentro de você. Lição 13. Viva sua vida. Agora não sofra, seja feliz pelo que tem e terá mais. Pare por um instante, silencie o barulho ao redor e principalmente o barulho dentro. Respire devagar, repare no ar entrando e saindo dos seus pulmões. Você está vivo, agora. E isso por si só já é uma dádiva que vale mais do que qualquer tesouro que o mundo possa oferecer. Quantas vezes você deixou de viver esperando algo acontecer? Esperando o emprego certo, a casa ideal, o amor perfeito, o corpo dos sonhos, o dia em que finalmente tudo fará sentido? E enquanto esse grande dia não chega, você passa a vida inteira adiando sua alegria, como se ela fosse uma recompensa futura e não algo que você tem o direito e o poder de sentir agora com o que tem do jeito que está.
A verdade é que a vida não espera. Ela não faz pausas enquanto você sofre pelo passado ou se angustia com o futuro. Ela continua, suave ou feroz, silenciosa ou gritante, mas continua. E muitas vezes ela sussurra: olhe para mim, eu estou aqui, agora. E o agora é tudo que existe de verdade. Você já reparou em como as coisas mais valiosas da vida não custam nada? Um pôr do sol visto da janela da sua casa, um chá quente numa manhã fria, uma risada boba com alguém que você ama, o som da chuva batendo no telhado, um abraço demorado depois de um dia difícil, o cheiro do livro que te lembra a infância, o toque de uma mão amiga quando tudo parece escuro. Esses momentos, tão simples, tão pequenos, são onde mora a verdadeira felicidade. Mas estamos tão ocupados correndo atrás do que achamos que precisamos, que deixamos de notar o que já temos. Sim, há dores. Sim, há dias em que tudo pesa mais. Mas mesmo nesses dias existe luz. Existe uma chance de recomeçar, de respirar, de lembrar que por mais difícil que algo seja, você ainda está aqui. E estar aqui é a maior oportunidade que a vida pode te dar. Não sofra mais do que o necessário. A dor já vem por si só. Mas o sofrimento prolongado muitas vezes nasce da resistência, da cobrança, da comparação. Não se torture esperando ser outra pessoa, estar em outro lugar, viver outra vida. Aceite a sua história com ternura, com humanidade, com respeito ao seu próprio tempo. Você não está atrasado. Você não está perdido. Você está em processo. E o processo é sagrado. Comece a agradecer pelo que tem, mesmo que pareça pouco, porque a gratidão muda a forma como enxergamos a vida. E quando a vida sente que está sendo valorizada, ela floresce, ela dá mais. Aquela manhã comum se torna mágica. Aquele caminho repetido revela uma beleza nova. Aquela pessoa querida que você vê todos os dias se torna ainda mais preciosa. Você começa a perceber. Não é o que você tem que precisa mudar. É o seu olhar. Escolha viver o agora com tudo o que ele traz. Com a dor e com a cura, com o incerto e com a fé, com o que falta, mas também com tudo o que já transborda. Você não precisa ser perfeito para merecer alegria. Você só precisa estar presente. Não deixe a vida para depois. Ame agora, ria agora, cuide agora. Chore se for preciso, agora. Mas volte para si com carinho. Não adie sua felicidade esperando o dia certo. O dia certo é hoje. A vida é o agora. E quando você vive o agora com o coração aberto, a vida te retribui com mais paz, mais sentido. Quero finalizar essa parte com essa citação de Marco Aurélio. Ele dizia: não viva como se você tivesse 1000 anos pela frente. O destino está à sua frente, como o fogo e o vento. Torne-se bom enquanto ainda é tempo. Talvez você esteja esperando que algo mude, que a dor passe, que a sorte chegue, que o destino se ajeite. Talvez você sinta que ainda não é hora de ser feliz, que falta algo, que falta alguém, que falta você mesmo. Mas deixa eu te contar uma coisa com toda a verdade que cabe em palavras. A vida não vai esperar que você esteja pronto. Ela está acontecendo. Agora. Sem pausa, sem ensaio, sem manual. E essa pode ser a melhor, mais dura e mais libertadora verdade que você vai ouvir. Porque quando você entende isso de verdade, não só com a mente, mas com o coração, algo muda. Uma ficha cai. E você percebe que está tudo bem não ter todas as respostas. Está tudo bem ainda não estar onde você queria estar. Está tudo bem ainda estar aprendendo, se curando, se reconstruindo. Você não precisa ser perfeito para viver com profundidade. Você não precisa ter tudo resolvido para ser grato. Você só precisa estar presente. Presente no toque da mão que te segura. Presente no cheiro do café que te desperta. Presente no silêncio que te escuta. Presente na risada que escapa sem querer. Presente no seu corpo, com todas as suas marcas. Presente no seu coração, com todas as suas histórias. A vida é feita disso, dos instantes que escapam entre os dedos se a gente não os segura com atenção. Dos detalhes que passam despercebidos quando estamos ocupados demais com o quando, com o só mais um pouco. E o que sobra no final?
sobra a saudade do que não foi vivido, sobra o arrependimento do que foi adiado, sobra o eco das palavras que não dissemos, dos abraços que não demos, dos sorrisos que escondemos esperando uma ocasião melhor. Mas e se a ocasião for agora? E se o que você tem hoje, do jeito que está, já for suficiente para ser celebrado? Você já parou para pensar que o simples fato de estar aqui, respirando, sentindo, é uma chance sagrada? Que nem todo mundo teve esse privilégio hoje? Que você ainda pode amar, escolher, mudar de direção, começar de novo, abraçar mais forte, olhar com mais ternura? Talvez não seja sobre conseguir mais. Talvez seja sobre perceber o que já é. Quando você começa a agradecer, não pelo que deseja, mas pelo que já tem, a mágica acontece. O olhar muda, o coração amolece, a vida floresce onde antes parecia seca. A paz que você tanto busca fora começa a crescer dentro. Você se dá conta de que não precisa de muito para se sentir inteiro. Precisa apenas estar inteiro no que já tem, no que já vive, no que já é. E é aí que algo sutil e transformador acontece. Você para de correr e começa a viver. A visão que fica é essa. Não espere a tempestade passar para dançar na chuva. Não espere o amor perfeito para amar de verdade. Não espere o caminho clarear para dar o primeiro passo. Não espere que tudo mude para sentir gratidão pelo agora. A vida é hoje, não em teoria. Não como um clichê, como verdade, como urgência, como chance. O que você faz com ela só depende de você. Então pense com ternura, viva com presença e, acima de tudo, não adie mais a sua felicidade. Ela não está lá na frente, ela está aqui, esperando que você a enxergue. Se este vídeo tocou você de alguma forma, considere se inscrever no canal clicando no botão aqui embaixo e compartilhe o vídeo com seus conhecidos. Assim você apoia esse trabalho e continua recebendo mais reflexões como essa. Deixe um like e compartilhe nos comentários o que achou. Ou só escreva: assisti até o fim, o estoico sábio. E se quiser seguir mergulhando na sabedoria estoica, há 2 vídeos esperando por você aqui na tela. Siga firme na sua jornada. Nos vemos no próximo passo. Até logo, meus amigos.